Beleza, povo, estamos aí em mais um vídeo na web, mais uma aulinha, e nessa aula de hoje vai ser sobre direito eleitoral. A primeira aula, fazendo uma abordagem sobre a natureza dessa matéria. Vamos entender o conceito, vamos entender os princípios, vamos entender as fontes, vamos entender aquilo que é a gênese da matéria para que a gente possa evoluir no conhecimento, mas com raízes firmes para que possamos julgar as questões futuras de maneira extremamente segura, calcados dentro dos princípios da matéria. Eu vou puxar um quadro já para a tela para que a gente possa discutir alguns princípios básicos. A primeira coisa que eu quero discutir com você é onde se localiza o direito eleitoral dentro do ramo do direito. No ramo do direito, de maneira geral, nós vamos dividir o direito em direito privado, né, e direito público. Tem como fazer outras divisões do direito? Tem. Mas essa aqui é uma divisão que nos serve. Direito privado e direito público. Qual que é a diferença dessa divisão entre direito privado e direito público? O direito privado, nós temos determinados princípios que regem ele, que são diferentes dos princípios que regem o direito público. Um deles é o princípio da igualdade. E no princípio da igualdade, digamos que você é meu vizinho de muro. Só que você tem uma árvore. Essa árvore extrapola o seu quintal e vai até o meu quintal. E joga frutos no meu quintal. Esses frutos apodrecem no meu quintal, fica um cheiro ruim, isso me incomoda e eu resolvo dizer para você que eu quero cortar a sua árvore. E você fala que eu não vou cortar porque ela é sua, eu digo que eu vou cortar porque ela está no meu terreno. E diante disso nós vamos brigar. Vamos brigar em pé de igualdade, ampla defesa, contraditório, vai abrir um processo civil, vai ser uma história assim. Poderíamos estar falando de um casamento, marido e mulher, vão brigar e tal, pé de igualdade. Princípio da igualdade. Mas no direito público, a relação é um pouquinho diferente. Ela não é uma relação tão igual. É uma relação até, a gente poderia dizer, horizontal. A relação aqui é diferente, porque no direito público eu tenho o interesse de uma pessoa versus o interesse do coletivo, de várias pessoas. Então, como eu tenho o interesse de uma pessoa versus o interesse de várias, por exemplo, você poderia querer processar a sua prefeitura porque tem um buraco na sua rua. Se a prefeitura pagar, o dinheiro sai dos cofres públicos, sai de todo mundo. Então é o seu interesse versus o interesse da maioria. Você pode ter, de repente, uma casa num lugar onde é importante que se construa uma avenida, um viaduto. E aí o Estado vai chegar e vai dizer, olha, eu preciso que você vá para outro lugar. O Estado vai comprar essa sua casa. Eu não vou entrar nesse detalhe, que não nos interessa. Mas por que ele vai ter... ele vai poder chegar em você e dizer, olha, eu vou comprar a sua casa. Eu vou comprar. Por um preço justo, de mercado, assim, assado. Né? Por quê? Porque é o interesse da maioria. Tem uma via ali, um viaduto, alguma coisa, versus o interesse de um, de que não tenha. Então, aqui nós temos outros princípios. Por exemplo, a supremacia do interesse coletivo. É a indisponibilidade do interesse público. Como assim a supremacia do interesse coletivo? Cara, entre a análise do interesse de um versus o interesse da maioria, o interesse da maioria precisa vencer. Tem que ser supremo. Supremacia do interesse coletivo frente ao interesse individual. Indisponibilidade do interesse público. Você vai lá e processa, vamos lá, digamos que você processe... Você processa lá a prefeitura da sua cidade, vai lá, pode ser? E a prefeitura, você ganha um processo milionário, de milhões. A prefeitura fala assim, gente, eu não tenho dinheiro para pagar. E você fala assim, não, mas então vende computador, vende prédio, vende cadeira e me paga. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque existe a indisponibilidade do interesse público. Ele não pode vender coisas, né, um interesse público para, mesmo nesse caso, para cumprir, né, nesse caso, uma pena, né, que seria pagamento de alguma coisa nesse sentido. Mas é só uma explicação rápida para que você perceba que o direito eleitoral, e aí sim, isso aqui é o que nos interessa, ele está aqui, ó. Ele é um ramo do direito público.
Direito eleitoral é um ramo do direito público que trabalha com o quê? Com normas próprias e normas, institutos que vão se relacionar com os direitos políticos. Então, diante disso, a gente já consegue ter aqui fechado uma ideia boa em relação ao nosso conceito de direito eleitoral. Nós vamos entender que é o ramo do direito público e que vai ter como objetivo normas, institutos que regulem os direitos políticos. E aí, se for pegar palavras de doutrina, né, que normatizem o exercício do sufrágio com vistas à concretização da soberania popular. Esse é o conceitinho fechado de José Jairo Gomes. Mas você pode simplesmente pensar, cara, direito eleitoral é um ramo do direito público que se relaciona, que trata de normas próprias relacionadas aos direitos eleitorais, aos direitos políticos, às eleições, né? E aí, quando você pensa em tudo isso, você vai lembrar, então vai garantir o sufrágio eleitoral, então vai garantir a soberania popular. Sim, vai trabalhar em cima da escolha de titulares de mandatos eletivos. Tudo isso vai estar válido. Mas a gente já consegue ter, então, aqui uma boa ideia em relação ao nosso conceito do direito eleitoral. Nós vamos falar hoje, então, sobre conceito, falamos um pouco agora, vamos falar mais sobre as fontes, as competências legislativas, sobre normas reguladoras, sobre princípios, né? Esse vai ser o início da nossa conversa sobre direito eleitoral. Então, aqui o conceito, né? Aqui o conceito, que a gente já consegue ter ele bem desenhado, né? Então nós estamos trabalhando quando a gente fala em direito eleitoral, nós estamos efetivamente trabalhando com princípios da liberdade. E aqui eu vou te levar lá para a Constituição, né? A gente deu um salto aqui para a Constituição, para que a gente veja o seguinte, ó. Artigo 1º da Constituição, né? A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, Municípios, DF, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E aí, em destaque aqui, todo o poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos, ou então diretamente, nos termos da Constituição. Nós vamos ter algumas questões aí diretas, da ação popular, algumas coisas assim. Mas também você pode votar e ser eleito, nós vamos ver essas questões. Mas aqui tem a ver, então, esse conceito com tem a ver com liberdade. O conceito de direito eleitoral, o ramo do direito público que trabalha com regras próprias, que vão institutos, normas, regras próprias, que vão trabalhar em cima de direitos políticos, de eleições. Isso tudo é calcado no direito à liberdade. E direito à liberdade, lembrando você dos direitos constitucionais, nós estamos falando de direitos quando eu falo em liberdade, eu falo de afastamento do Estado, direitos de primeira dimensão. Eu tenho um Estado absolutista, forte, e aí a primeira coisa que eu peço é liberdade, que o Estado se afaste um pouco. E a partir disso, vem os direitos de segunda geração, porque a liberdade causa uma desigualdade. Então eu preciso de
direitos de segunda dimensão ou segunda geração, que seriam os de igualdade. Tá, mas os direitos políticos, o direito eleitoral, os direitos políticos estão aqui. Dentro da primeira dimensão. Dentro dos direitos que se relacionam com o afastamento do Estado. Dos direitos de liberdade. Liberdade para eu votar em quem eu quiser. Liberdade para eu me eleger, se eu quiser. De montar um partido político. Claro, né? Essa liberdade, claro que existem regras, normas para que aconteça, mas há liberdade. Eu posso montar um partido político, eu posso me candidatar, eu posso votar em quem eu quiser. Né? E para ter toda essa liberdade, eu preciso de certo distanciamento do Estado. Então, eu quis fazer essa primeira abordagem aqui, muito clara nesse sentido de te mostrar esse fundamento mesmo, né? Então, temos aí um ramo de direito eleitoral, um ramo do direito público com institutos próprios. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que eu possuo aqui o Código Eleitoral, por exemplo, né? Eu possuo a diferença do direito administrativo, já não tem uma tipificação, né? Um código com as leis do direito administrativo, eu tenho leis esparsas. No eleitoral eu tenho o Código Eleitoral. Uma lei grande ali com um monte de coisa. E tem outras leis que vão estar ainda se relacionando, falando especificamente de direito eleitoral, né? E vão estar espalhadas. E eu vou ter ainda o direito eleitoral sendo tratado de forma indireta. Né? Aí ele vai ser tratado algumas questões indiretas lá no civil, lá no penal, de forma direta na Constituição também. Mas aí já é um outro código falando sobre ele. O importante é um ramo do direito público que possui institutos, normas próprias e trata de direitos políticos. E trata de eleições. Então, qual é a ideia disso? A ideia disso é garantir e normatizar o sufrágio, né, o direito de votar e ser votado, com vistas a garantir a soberania popular, porque nós temos um Estado democrático de direito, então a vontade do povo tem que ser atendida. Então, acho que esse conceito consegue deixar bem claro pra gente aonde nós estamos e do que nós estamos falando. É importante que a gente tenha isso muito claro. Qual é a ideia quando a gente se relaciona a fontes do direito, né? A primeira ideia que a gente tem que ter quando a gente fala sobre fontes do direito, a primeira ideia importante que a gente precisa ter em relação a isso, é entender, bom, se eu estou falando de fonte, eu estou falando de gênese, né? Ou seja, eu estou querendo saber, né, especificamente, aonde que esse negócio, da onde que tá vindo isso, né? Então a minha preocupação é essa. Falei em fonte, falei em gênese, falei. Então eu estou me preocupando em pensar fonte de direito eleitoral, beleza? Então é o nascituro aqui, é o nascedouro da coisa, né? Ou seja, para ser direito eleitoral, vai passar por esse crivo. Vai respeitar esse crivo. Né? Então, fonte, origem. Né? Aonde nasce. E o crivo são os princípios. Né? E por isso que é legal a gente atrelar esses conceitos já junto aqui, quando a gente fala em fonte e princípio, porque eu estou relacionando sempre, quando eu penso em fonte do direito, né? Da onde que está vindo. Aí eu vou ter fonte primária, eu vou ter fonte secundária, eu vou ter fonte material, eu vou ter fonte formal. Então, da onde está vindo esse negócio?
E uma outra análise importante que deve acompanhar isso é não só da onde está vindo, mas qual é o crivo que tem que passar para ser direito eleitoral. Sobre qual crivo é necessário que passe. E aí, eu dou o primeiro passo aqui nas fontes, né? Fonte material, fonte formal, fonte primária, fonte secundária, fonte direta, fonte indireta. Então, eu tenho que saber essas diferenças aqui. Primeiro, né? Poxa, qual é a ideia de uma fonte? Qual é a ideia de uma fonte formal? Sempre quando você pensar em formal, eu acho legal você pensar assim, entre aspas, alguma coisa como se fosse assim, oficial, né? Oficial. Se é formal, é porque é oficial. E aí, me diz uma fonte formal de direito eleitoral. A própria lei. Ué, uma fonte formal de direito eleitoral, a própria norma jurídica. Porque se é formal é oficial. Se é oficial é a própria norma. E se é uma fonte material? Se é uma fonte material, é uma fonte que influencia. É uma fonte que trabalha tão somente com a influência. Me dá um exemplo de influência. Eu dou a doutrina. A doutrina é um bom exemplo de influência. Além da doutrina, podemos pensar em outras, sim, podemos pensar nas mobilizações populares, são fontes de influência. E nós podemos pensar, inclusive, projetos populares, como a exemplo da lei da ficha limpa, que é onde nós estamos falando da inegibilidade. Virou uma lei, mas antes de ser lei, antes de ser norma, antes de ser fonte formal, foi material. Foi influenciada pelas ações populares, foi um projeto popular, seguiu todo o trâmite e se tornou norma formal. Então, fonte formal e fonte material. Determinado assunto é fonte formal ou material de direito eleitoral? Vai pensar no seguinte: é lei? É norma? É, então é formal. É norma? Não, então é material. Não é norma? Não é formal. Não é norma, é apenas material. Mas nós temos as fontes primárias e secundárias, conceito também importante que nós possamos conhecer, né? Fonte primária e fonte secundária. Qual é a ideia de uma fonte primária e de uma fonte secundária? A primeira ideia que nós vamos ter é o seguinte, muito parecida com a ideia de formal e de material. Primeiro conceito muito parecido. Eu vou pensar no seguinte: é fonte primária? É. Então é fonte que vem do legislativo. É fonte que vem do legislativo. Então é primária. Se é primária, é então lei. É isso. Se é primária, é lei. Tá. E se é secundário, o que pode ser? Se é secundária, pode ser uma norma reguladora. Por exemplo. Exemplo de norma reguladora: resoluções, instruções normativas, cartas circulares, portarias. São, na verdade, instruções que estão ali detalhando, explicando a lei, né? Às vezes cobrindo alguma brecha da lei que não foi não necessariamente especificada ou ficou aberta mesmo para que fosse tratada em resolução. Isso é uma fonte secundária. Fonte primária, a própria lei. Então aqui eu estou falando da Constituição, de lei ordinária, de lei complementar, de decreto. Fonte secundária, eu estou
especificamente falando daquilo que não vai inovar o ordenamento jurídico. A fonte secundária não inova em nada. Ela interpreta, ela interpreta fontes primárias, explica fontes primárias. É isso. É isso, tão somente isso. Então, eu poderia pensar naquela nossa famosa pirâmide, né? Que a gente faz muito falando sobre as normas, né? Que a gente coloca, no nosso caso, aqui a Constituição Federal lá no topo, né? Aí nós colocamos leis ordinárias, leis complementares, decretos. E essa base da pirâmide aqui, ó, o que seria? Né? Se eu for pensar isso de uma forma, numa pirâmide normativa, né? Essa base da pirâmide seriam resoluções, portarias, instruções normativas, cartas circulares, né? Ah, decidiu-se que, agora há pouco tempo, a secretaria decidiu que fixou o número máximo de funcionários de tal empresa pública. Vai sair uma portaria no DOU falando sobre isso. A CVM decidiu em relação à especulação tal coisa, vai expedir uma instrução normativa. Ah, o Banco Central sobre a Selic, uma carta circular. A CVM, uma resolução. Ah, o Conselho Monetário Nacional, a CMN, na verdade, né? Uma resolução. O TSE, uma resolução. Agora, o TSE não é órgão legislativo. O Conselho Monetário Nacional também não. O Banco Central também não. Então você percebe que o Banco Central, a CVM, a CMN, o INSS, o TSE não criam leis. Então eles não podem ser fonte primária, inovar o ordenamento jurídico. Eles podem ser fontes secundárias, explicar uma determinada fonte primária. Então, vamos lá, fonte material influencia, fonte formal a própria lei. Fonte primária vem do poder legislativo, fonte secundária vem da regulamentação, da normatização ou da regulamentação, da explicação da fonte primária. Fonte direta e fonte indireta. Isso aqui é bem legal que a gente entenda, pelo seguinte, pode ter uma pequena confusão aqui quando a gente fala em fonte direta e fonte indireta. Eu quero destacar isso para você. Pelo seguinte, quando a gente fala em fonte direta e fonte indireta, fonte direta é aquela que trata diretamente de direito eleitoral. Mas não quer dizer que trate apenas de direito eleitoral. Então, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que a Constituição, no artigo 16 e 17, é fonte direta de direito eleitoral. Mas você sabe que a Constituição trata de outros assuntos além de direito eleitoral. Ok. Nada demais, tudo certo, tudo tranquilo. Então vamos lá. Qual é a ideia dessa definição? Fonte direta. Eu estou tratando, quando eu penso em fonte direta, eu estou tratando diretamente, especificamente de direito eleitoral. Então eu tenho no Código Eleitoral isso acontecendo. Eu tenho nas leis dos partidos políticos, né? Na lei de inegibilidade. Eu tenho isso na Constituição Federal, lá no artigo 16 e 17. Tá, e fonte indireta? Fonte indireta
É assim, ela na verdade não tá falando de direito eleitoral. Ela tá falando de um outro assunto, e esse outro assunto pode ser aplicado a direito eleitoral. Ou ele não tá falando especificamente de direito eleitoral, mas como efeito daquilo que se fala, o direito eleitoral será afetado, como por exemplo, o direito político, talvez uma questão de impedimento, talvez as hipóteses, por exemplo, de suspensão de candidatura, de impedimento de candidatura, que são hipóteses que vão estar lá no Código de Processo Civil, por exemplo. Não está falando diretamente do direito eleitoral. Mas se eu falei em impedimento, em suspensão de candidatura em alguma coisa nesse sentido, ou de direitos políticos, pô, pensei em suspender direito político, eu afetei drasticamente o direito eleitoral. Porque qual é o conceito dele? Ramo do direito público que trata de direitos políticos, de partidos políticos, né? De forma a garantir a soberania popular, né? Proteger o sufrágio universal, trabalhar com direitos políticos, de partidos políticos. Então afetei o direito eleitoral. Então, isso me parece bem importante que a gente tenha em mente. Vamos lá. Fonte de direito material, aquela que influencia a doutrina, por exemplo. Fonte formal de direito, a própria legislação. Fonte primária, a que vem do legislativo. Fonte secundária, a que vem da administração. No caso, pode ser a que vem do Tribunal Superior Eleitoral, porque é a resolução. Eu uso muito esse conceito de a que vem da administração, quando a gente fala, por exemplo, Banco Central, né? Bem, uma autarquia, então ele está lançando mão de circulares, CMN, de resolução, CVM, de instrução normativa, né? Mas é isso, secundário, ele está vindo de uma forma a explicar a lei, a regulamentar, né, uma norma. Fonte direta, ela vem falando para você do direito eleitoral, mas falar do direito eleitoral não significa falar apenas de direito eleitoral, ok? Fonte indireta é assim, ela está falando de uma outra história, como por exemplo, eu falei ali da suspensão dos direitos políticos, tá, impedimento, né? Mas se você fizer isso, olha, suspensão dos direitos políticos. Opa, isso afeta o direito eleitoral. Portanto, fonte indireta do direito eleitoral. E essa aula vai ficar por aqui. Na próxima, nós vamos seguir conversando sobre competência legislativa, nós vamos falar também sobre como é que funciona as delegações de competência, como é que funciona essa relação, logo vamos entrar nos princípios. Segue firme, segue forte, que a gente já se fala na próxima aula. Um grande abraço e até daqui a pouco.